Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Hands-on Ultrassom. Aqui a gente compartilha aulas semanalmente do mundo da ultrassonografia. Então, eu te faço esse convite para estar junto com a gente nessa caminhada de evolução na carreira médica em ultrassonografia. E hoje a gente vai falar de um tema muito frequente do dia a dia, da prática diária, para quem faz ultrassom de parede abdominal, que é a presença da lesão de endometriose. Inclusive, a principal área extrapélvica de localização da endometriose é a parede abdominal. Num país onde a gente é campeão de cesarianas, vocês vão entender por quê e como fazer esse diagnóstico e, principalmente, como fazer o laudo, o relatório. Então, te convido para ficar aqui comigo até o final dessa aula, que eu acho que vai valer muito a pena para você essa evolução de conhecimento. Vamos à aula. Hoje é para falar exatamente que relembrar para vocês que a endometriose, de fato, o principal sítio de localização é a pelve. Porém, quando essa localização pode estar no diafragma, pode estar no intestino alto, mas o principal local extrapélvico, de fato, é a parede abdominal. Então, aqui a gente vê, por exemplo, nessa ultrassonografia transvaginal, um útero retrovertido. Aqui vai estar mais ou menos o reto, então essa imagem hipoecogênica, mal definida, com muita fibrose aqui, isso aqui é endometriose na região retrocervical. Diferente dessa lesão aqui, que a gente encontra na parede abdominal, vejam os planos aqui, olha, pele, subcutâneo, o plano muscular do reto abdominal, e a gente identifica de fato uma lesão nodular, marcadamente hipoecogênica, mal definida, infiltrando aqui o músculo reto abdominal. Então, é nesse nível que a gente vai chegar e vamos ver como é que a gente vai descrever muito claramente para poder a gente atender da melhor forma a nossa paciente, eu, médico, ginecologista, cirurgião, que vai fazer esse procedimento e vai conduzir a terapêutica cirúrgica. E no nosso dia a dia, o que a gente mais encontra são laudos mais tradicionais que hoje, na minha opinião, não tem mais espaço, não cabe mais a gente fazer laudo como antigamente a gente fazia, que a gente ainda encontra inclusive até hoje. Presença de nódulo de endometriose, medindo 2 medidas na parede abdominal direita ou esquerda e ponto final. Não cabe mais esse espaço para esse laudo e botar uma imagem ali da lesão da parede abdominal. Aonde para onde a gente está evoluindo? O que que tem de contemporâneo nessa história? E por que a gente faz isso? Vejam um exemplo dessa lesão, essa paciente teve o diagnóstico, não foi bem descrito, fez a cirurgia e está ali a lesão remanescente. Uma lesão recidivante, ficou com certeza a lesão remanescente que foi novamente gerando sintoma. A paciente voltou dizendo: doutor, já me operei, o médico tirou o nódulo, mas continuo sentindo os mesmos sintomas. Quando eu faço o exame, identifico, inclusive, isso aqui não é o trajeto da cicatriz cesárea, já é o trajeto da cirurgia, da retirada do nódulo de endometriose, mas vejam que ficou lesão remanescente aqui, gerando recidiva da doença. Então, a paciente não está sendo bem acolhida nesse momento. Qual é o nosso desafio diagnóstico, o desafio para entregar o melhor laudo, o melhor protocolo para o nosso colega fazer o tratamento cirúrgico? Lesões como essa, localizada, por exemplo, no plano subcutâneo, são lesões relativamente fáceis de ser retirada. Como a gente vai ver aqui no vídeo do exame, vejam uma imagem nodular, hipoecogênica, mal definida, com halo hiperecogênico denotando o processo inflamatório no tecido subcutâneo, e percebam que essa lesão ela não infiltra a fáscia muscular do reto abdominal que está aqui embaixo. Então, é uma lesão relativamente fácil porque ela está localizada predominantemente ou totalmente no plano subcutâneo. Diferente desta lesão que a gente vai representar aqui no desenho esquemático, essa imagem escura denotando exatamente uma lesão infiltrando o músculo reto abdominal esquerdo. No exame, vocês veem aqui, olha, a gente fazendo uma varredura com o transdutor na transversal, transdutor linear, e acabamos de achar aquela imagem, uma grande imagem hipoecogênica, mal definida. Vejam um halo ecogênico, inclusive o processo inflamatório, uma grande lesão atingindo o músculo reto abdominal
esquerdo, em sua porção mais medial, que é o trajeto da incisão da cesariana. Então vejam que é uma lesão grande aqui, por um tratamento cirúrgico adequado, vai acontecer a retirada de grande parte de fibra muscular. Então, esse desafio é um desafio grande que o médico precisa desse laudo detalhado para ele fazer uma programação cirúrgica mais desafiadora nesse caso. Já esse é um outro caso onde a gente percebe uma lesão aqui estrelada, escura, no desenho esquemático, infiltrando a fáscia muscular do reto abdominal esquerdo e também tocando a extensão aqui da poneurose do músculo oblíquo externo, que vai se transformar, indo para a região inguinal, no ligamento inguinal. Então, é uma lesão que, apesar dela estar localizada no plano subcutâneo, ela tem essa infiltração em fáscia muscular, em ligamento inguinal, tornando a cirurgia mais difícil. Então vamos para o caso clínico, vejam, então apresenta a imagem nodular, mal definida, com halo inflamatório, localizada profundamente no plano subcutâneo, mas com um detalhe que ela infiltra a fáscia muscular do reto abdominal esquerdo, e também ela está tocando aqui o ligamento inguinal esquerdo. Vejo mais uma vez aqui o vídeo, a lesão, olha, isso aqui é o ligamento inguinal esquerdo, vejam que ela vai infiltrar a face e infiltra a parte mais distal aqui do ligamento, então vejam que de fato é uma lesão mais difícil de ser retirada, requer mais expertise cirúrgica e uma programação cirúrgica maior do médico ginecologista. O grande desafio é porque a gente não tem até hoje diretrizes práticas para descrever essa lesão de endometriose na parede abdominal. Eu costumo dizer isso para os meus alunos lá na imersão, dizer assim: olha, essa lesão é um pouco órfã, não tem assim quem é mãe, quem é pai dessa lesão aí. Por quê? Olha, vejam, publicação de 2024, abril de 2024, não sei em que momento você está vendo essa nossa aula, é, lançaram um consenso da Sociedade Americana de Radiologistas que trabalham com ultrassom. E lá fizeram um consenso de endometriose, mas no ultrassom pélvico de rotina, ou seja, não abordaram endometriose de parede abdominal. No nosso consenso mundial, começado lá essa história em 2016, do consenso IDEA, também não abordaram endometriose da parede abdominal. Nesse artigo, um dos maiores cirurgiões, para mim, uma das maiores referências em cirurgia de endometriose no Brasil e no mundo, Dr. Maurício Abrão, o grupo dele publicou esse artigo, fantástico esse artigo, recomendo que você leia, porém, eles não abordam a parede abdominal. Porque em ambos os artigos, eles dizem que a endometriose na parede abdominal é uma condição rara. E o pior é que eu vejo isso também em artigos internacionais. Vejam esse artigo recente de 2023. Olha, endometriose na cicatriz de cesárea, o relato de um caso raro. Gente, será que é raro mesmo? Ou o mundo não está olhando para essa endometriose? Porque paciente chega com dor pélvica, nodulação palpável, tem histórico de cesariana, quantas e quantas vezes, todos os dias, a gente vê essas histórias se repetindo e esses exames são diagnosticados como hérnia, a paciente vai para um transvaginal, dá normal. Então, será que essa endometriose, de fato, ela é rara? Na nossa experiência, não. A gente semanalmente dá esse diagnóstico quando você estiver com o ouvido mais atento, um olhar treinado nos pontos anatômicos, pontos críticos, você vai perceber muito mais lesão. Num país onde cesariana é uma cirurgia campeã, não tem como aparecer muita endometriose. Então vai aparecer na sua agenda, tenho certeza. Como é que a gente faz ultrassom para verificar? No ultrassom da parede abdominal, né, de uma maneira geral, a gente sabe que a gente faz a varredura da região epigástrica, da região umbilical, das regiões semilunares aqui entre o reto abdominal e a musculatura lateral, da semilunar direita, semilunar esquerda, das regiões inguinais direita e esquerda, e aqui na região infraumbilical e na cicatriz da cesariana. Quando a gente fala de endometriose de parede abdominal, um foco maior tem que ser, de fato, a incisão de Pfannstiel, a incisão da cirúrgica,
essa linha no plano mediano, separando os músculos reto-abdominais, porque a gente não pode esquecer que o obstetra, ele faz a incisão da pele e do plano subcutâneo no sentido da Fanny Steele. Mas quando ele chega no plano muscular, ele faz uma separação desses planos musculares no sentido longitudinal. Depois volta a cortar o útero no plano transversal. Então, muitas vezes, colegas, a gente se surpreende quando a endometriose está aqui em cima, como a gente já mostrou esse caso de uma endometriose, agora há pouco, no músculo reto abdominal. Também gosto de olhar a cicatriz umbilical, porque a gente pode ter presença de lesão aí. Como é que a gente faz o exame? O paciente decúbito dorsal, expõe o abdômen, transdutor linear de alta frequência, identifico a cicatriz de cesariana, vou colocar o meu transdutor perpendicular a essa cicatriz, então no sentido longitudinal, e vou fazendo uma varredura em cima da cicatriz, identificando pele, subcutâneo, fáscia muscular, reto abdominal, e eu vou fazendo, identificando inclusive a linha, essa sombra é da cicatriz da cesariana. Depois rodo na transversal e vou fazer uma varredura no sentido longitudinal, que identifica aqueles planos do reto abdominal, como eu falei para vocês. Então, essa anatomia, gente, no dia a dia, por exemplo, os nossos alunos, na nossa imersão presencial, hands-on, eu pego na mão, repito, pontos críticos, pontos anatômicos são fundamentais, é game change na endometriose de uma maneira geral. No ultrassom, no mundo da ultrassonografia de uma maneira geral, mas na endometriose isso é fundamental. Olha, vamos revisar essa anatomia que isso aqui é fundamental. Pele, tecido subcutâneo, aqui no desenho esquemático, pele, tecido subcutâneo, fáscia muscular do reto abdominal, fibra muscular do reto abdominal, gordura pré-peritoneal e o peritônio parietal. Quando a gente vai para cá, é a mesma coisa, pele, tecido subcutâneo, fáscia muscular, músculo reto abdominal, gordura pré-peritoneal e o peritônio parietal aqui. Então, isso é identificado no exame no dia a dia dinâmico. Olha, pele, subcutâneo, fáscia muscular, reto abdominal, gordura pré-peritoneal e a linha ecogênica, o peritônio parietal. Lá embaixo a gente já vê alça intestinal em peristalse. Então, esses planos anatômicos são fundamentais do conhecimento, porque a gente vai descrever, é fundamental, faz muita, mas muita diferença para o médico saber se de fato em que plano a gente encontra a lesão. Por exemplo, uma coisa é eu fazer a cirurgia de uma lesão que está eminentemente dentro do plano muscular do reto abdominal, tá aqui veja a lesão ecogênica, com focos ecogênicos. Aqui veja que ela não espessa a fáscia do músculo e não infiltra gordura pré-peritoneal. Então ela não toca também no plano subcutâneo. Enquanto que essa outra lesão, localizada profundamente no plano do reto abdominal, ela chega a ultrapassar um plano mais profundo, infiltrando a gordura pré-peritoneal. Olha que perigoso aqui, inclusive próximo aos vasos epigástricos aqui. Então, essa lesão, quase tocando o peritônio parietal, é uma lesão difícil do cirurgião fazer esse planejamento, difícil dele abordar. Ele vai ter que entrar e, de fato, achar para retirar toda a lesão com margem de segurança. Por isso, em nosso serviço, a gente estabeleceu um padrão baseado em evidências e quais os pontos críticos que a gente avaliou e transformou isso num roteiro para o seu laudo. Bom, é de fazer as medidas nos 3 planos, fundamental. A gente chegou a medir, porque muitos estudos dizem que a cirurgia é feita com uma margem de 1 centímetro. E a gente vê um halo ecogênico de inflamatório da lesão. A gente começou a medir esse halo e, de fato, a gente identificou que esse halo, em sua grande maioria das vezes, mede até no máximo 1 centímetro. Então, não colocamos isso no laudo, não fazemos essa medida rotineira, mas para o nosso trabalho a gente fez para mais reforçar ao cirurgião essa importância, de fato, de fazer essa ressecção com margem de 1 centímetro para evitar lesão remanescente e recidiva, consequentemente, da doença. A localização, então, o plano é fundamental, com essa lesão que a gente já viu, que ela está localizada no plano subcutâneo, sem
infiltrar a fáscia muscular do reto abdominal. Então, essa referência também em relação à fáscia muscular, ela é fundamental, porque a cirurgia vai se tornar mais difícil se tiver infiltrando a fáscia. Se tiver no plano muscular, tá aqui, ó, como naquele caso que a gente já viu também, ou naquele outro caso que também já foi mostrado, do plano muscular infiltrando mais profundamente a gordura pré-peritoneal. São abordagens diferentes de acordo com o plano em que ela se encontra de profundidade. Então, por isso que eu não se contentem mais em dizer que só tem um nódulo hipocogênico compatível com endometriose na parede abdominal, 2 medidas. Não se contentem mais com esse laudo. A profundidade é fundamental porque tem nódulo que não é palpável. Então, eu gosto sim de botar da lesão até a pele. Refiro isso no laudo. Eu gosto de dar a distância do nódulo até a cicatriz umbilical e também eu uso a cicatriz umbilical como fazer uma analogia aqui com a mama. Como a gente na mama também faz a localização dos nódulos por hora, aqui também a gente faz o sentido horário e, por exemplo, aqui estaria essa lesão às 5 horas em relação à cicatriz umbilical, distando 3,8 centímetros da cicatriz umbilical. O Doppler, a gente sabe já, todos os casos que a gente aplica, a importância de referir no laudo é muito mais para eu estabelecer para esse meu colega que isso não é uma lesão neoplásica e que isso sim é endometriose, já que eu não tenho aqui uma indicação formal de fazer um PAF e fazer uma biópsia. Porque a gente sabe que na neoplasia teríamos uma imagem nodular, mas hipervascularizada. Na endometriose, decorrente do processo inflamatório e fibrótico, a gente vai ter uma vascularização pobre, né, pouca vascularização, mas predominantemente periférica. No centro da lesão vai ser hipovascular. Na elastografia, isso não é obrigatório, porque nem todo aparelho tem elastografia, eu entendo, mas a elastografia, ela mais ratifica a nossa palpação clínica. Ela vem mostrar no mapa de cores que a lesão de endometriose, de fato, é fibrose e vai representar alta rigidez tecidual no mapa de cores da elastografia. No laudo da estrutura, como é que eu gosto de escrever? Naquele momento que a gente faz o print do laudo. Nota-se na parede abdominal a presença de uma imagem nodular, sólida, hipocogênica, irregular, parcialmente definida ou mal definida, assim caracterizada. Até aqui alguém poderia pensar, puxa, irregular, parcialmente definida, mal definida, pode ser um câncer? Vamos aos detalhes e a gente vai chegar à conclusão. A topografia, então eu falo se está na região mediana, se está na fossa ilíaca direita, esquerda, o plano, né? Ali, se está no tecido subcutâneo, se está no plano reto abdominal, se no plano muscular, se está atingindo o plano subcutâneo e muscular, ou seja, estaria infiltrando a fáscia, se está atingindo a gordura pré-peritoneal. Em quais planos está essa lesão? Em relação à fáscia muscular, se está acima da fáscia, se infiltra a fáscia ou se está abaixo da fáscia. As dimensões em 3 eixos, a profundidade da pele, a distância da cicatriz umbilical, o eixo em horas em relação à cicatriz umbilical, vascularização, que a gente já sabe que vai ser hipovascularizada, e elastografia, se você tiver, você coloca aí que vai ter, de fato, uma elevada rigidez tecidual devido ao componente fibrótico. Na conclusão desse laudo, de fato, a gente conclui dizendo achados ecográficos compatíveis, não sugestivos, com endometriose na parede abdominal. A gente precisa de uma aula só para isso. Se você quer essa aula, deixe nos comentários, porque eu preciso explicar para vocês a diferença entre compatível e sugestivo. Sugestivo vem do latim suggestion, que significa, segundo o dicionário jurídico, induzir a outrem a fazer algo que ela não faria sem a sua imperiosa opinião. É perigoso usar a palavra sugestiva. E cuidado, eu vejo muito isso em laudo, mas a gente precisa dessa aula de laudo. Se você quer essa aula, deixa nos comentários. Eu quero, Michel, quero saber sobre isso, que a gente vai fazer, montar e compartilhar isso com vocês. Bom, gosto muito em todo o meu laudo de endometriose, é fundamental, eu gosto disso. Boto o diagrama do desenho
tá? E deixo aqui marcado em caneta, em vermelho, em preto, a lesão fica muito mais clara, o feedback dos colegas é fantástico. Bom, gente, toda aula de endometriose eu falo. Só deixaremos de sentir medo de deixar passar alguma lesão de endometriose quando dominarmos a anatomia e os pontos críticos dessa doença. Dominem essas duas coisas. Dominem que esse medo vai deixar de passar, seja no ultrassom transvaginal, no ultrassom para mapeamento de endometriose ou no ultrassom da parede abdominal, como a gente acabou de falar aqui. Quero desejar a vocês uma excelente semana. Olha, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, deixar sua dúvida, mandar esse vídeo lá naquele grupo de WhatsApp de colegas ultrassonografistas ou para aquele amigo que você quer que faça essa evolução na sua carreira como médico ultrassonografista. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau!